do país rumo ao nosso glorioso Paraná, até porque agora eu quero trazer, pessoal, um caso delicado. Eu me refiro a um caso onde um homem foi preso por manter uma mulher em cárcere privado durante 22 longos e inaceitáveis anos. A vítima é enteada do suspeito desse caso que aconteceu no Paraná, e é para lá que nós vamos entender exatamente esse caso bizarro, macabro, com a nossa repórter Beatriz Frenner. Tudo bem, Beatriz? Palavra é sua. Contextualiza a nossa audiência aqui, por favor, do que se trata e o que for necessário até chegarmos a essa descoberta lamentável, para dizer o mínimo. Oi, Marinho. Bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Manuela Niklevic falando aqui. A gente teve uma mudança de última hora, mas infelizmente para trazer esse caso revoltante, como você falou, que parece caso de ficção científica, mas infelizmente chega da região metropolitana, aqui da capital dos paranaenses, da cidade de Araucária, onde essa mulher então foi mantida em cárcere privado por 22 anos, sendo abusada quase que diariamente. Esses abusos começaram quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Como você disse, ela era enteada deste criminoso. Quando ela tinha 15 anos de idade, a mãe dela se separou dele e o homem pediu para que continuasse com a garota. Isso aconteceu. Quando ela chegou aos 16 anos de idade, ela engravidou pela primeira vez desse agressor. Hoje ela tem 3 filhos com ele. Uma de 13 anos, uma de 9 e outra de 6 anos. Essas imagens que vocês acompanham na tela são justamente do momento, na sequência do depoimento que ela conseguiu prestar à polícia, onde a polícia chegou à casa onde ela era mantida em cárcere privado e prendeu esse homem preventivamente. A polícia informa que ele deve responder por pelo menos 7 crimes nesse momento. Para a gente entender como que ela conseguiu, então, depois de tanto tempo, fazer essa denúncia. Os relatos dão conta que ela foi incentivada até mesmo por uma das filhas quando descobriu que tudo isso acontecia. E ela falou que iria levar uma das crianças ao posto de saúde e foi diretamente à delegacia. Para vocês entenderem também, a casa era vigiada 24 horas por câmeras de segurança. Os relatos é que o homem era bastante reservado, os vizinhos não conheciam muito ele, mas falam que era um homem bastante grande, né, e que era muito vigilante com ela, mas também não tinham ideia de que tudo isso acontecia. Ela foi até a delegacia, prestou esse depoimento, a polícia falou que ela chorou muito, né, quando contou toda essa história, e enquanto ela estava na delegacia justamente, esse homem chegou a ligar mais de 30 vezes para ela e mandar mais de 15 áudios fazendo ameaças. A gente tem alguns desses áudios, a gente vai passar para vocês agora entenderem o teor também dessas ameaças. Vamos ouvir. Traga meus filhos aqui para casa. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho nessa vida é você. Volte para casa, senão você vai ter problema sério comigo. Onde é que você está? Atende esse telefone e me responda. Bom, tá aí então alguns desses áudios que foram encaminhados enquanto ela estava na delegacia. Importante reforçar que ela está tendo todo o atendimento médico e psicológico agora, assim como essas 3 crianças também, e ele está preso preventivamente. As investigações continuam, a polícia deve ouvir até mesmo a mãe da vítima ainda hoje. Para finalizar e devolver para vocês, Marinho, como se não pudesse ficar pior toda essa história, os relatos também dão conta, né, dessa vítima, de que além dos abusos sexuais que ela sofria dele, né, deste agressor criminoso que está preso preventivamente, outros homens também iam até a casa e tinham relações forçadas com essa mulher. Foram encontrados vídeos disso tudo no aparelho celular deste homem e a ideia deste criminoso era que ela engravidasse novamente de um outro homem neste momento para que tivesse mais uma filha menina, para que também fosse alvo aí, fosse, né, uma futura vítima deste criminoso que, reforço, agora está preso preventivamente. Claro que a gente vai continuar acompanhando tudo isso, qualquer novidade voltamos a acionar vocês. Manuela Niklevic, bom, obrigado pelas informações que não chocaram a todos nós aqui. Eu tenho certeza que do outro lado também, se isso fosse nos Estados Unidos, como nos rincões, nos grotões, aí na parte, enfim, seja no Brasil profundo, como é o caso, isso, no mínimo, já é digno de filme de terror, ou pelo menos poderia esperar um filme de terror. E, de qualquer forma, mas é a vida real, e isso escancara também a fragilidade do Estado em dizer que protege as nossas mulheres, mas, na prática, a proteção é falha, né? 2 décadas passando desapercebido, um monstro desse. Eu acho que, pelo horário do programa, seria impróprio dizer o que eu realmente penso em relação a esse sujeito. De qualquer forma, é nessas horas que a gente realmente pensa que falta que faz o Instituto da Prisão Perpétua nesse país, porque ressocialização com um monstro desse é absolutamente impossível. De qualquer forma, Manuela Niklevic, obrigado pela presença. É a minha opinião, é indignante, pelo amor de Deus. É de uma desumanização inacreditável.
Eu vou ouvir aqui as mulheres da bancada. Maria de Carne. Realmente eu estou completamente chocada, assim como todos os meus colegas da bancada. É um nível de violência absurdo, é um nível de violência gritante que chega a dar nojo. E eu faço das suas palavras as minhas palavras. É uma pena que não haja prisão perpétua e digo mais, pena de morte para esse cidadão, porque ele é um monstro. E coitada dessa mulher, eu penso aqui nas consequências psicológicas que ela vai sofrer o resto da vida dela, é um trauma para a vida dela, como ela vai se ressocializar, porque quem precisa se ressocializar na sociedade é ela, né? Me corrija se eu estiver errado, doutora Priscila Silveira, mas, enfim, o Código Penal prevê pena máxima de 30 anos para quem comete crimes hediondos, né? Isso somados, né? Todos esses 7 crimes que ele está sendo acusado. Posso estar enganado aqui, enfim, mas ele, com todos os benefícios e progressões, ele pode sair muito antes dos 22 anos que ele manteve em cárcere privado e na prisão quase perpétua da vida dessa mulher por 22 anos. É mais ou menos por aí? É mais ou menos, mas eu vou explicar para ficar bem bonitinho. O que acontece? Somando as penas, ele pode ter 200, 300 anos de prisão, tá? Sérgio Cabral que o diz. Isso. Só que ele vai ficar preso até 40, porque o limite de cumprimento de penas no Brasil é hoje, né, porque mudou com o pacote anticrime, de 40 anos. Então, se ele não sair antes, né, porque aí, vamos supor, ele somou as penas lá, deu 30 anos, ele tem direito a alguns benefícios antes de 40, aí ele sai dentro ali dos benefícios penais. Agora, a gente precisa também colocar aqui rapidamente que não é só cárcere, como ela disse, são 7. Estupro, né, ali de vulnerável. Por quê? Porque ele começou o relacionamento com ela com 7, mas com 15 parece que ela teve ali o primeiro filho, enfim. Então, como se contabiliza isso? Porque cada violência sexual gera uma marca de trauma para a vítima. Como o cárcere privado é um crime permanente, o que é isso, né? A ação e a cada dia que ele colocava ela, deixava em cárcere, o crime estava acontecendo. Até porque poderia, inclusive, como foi, né, ser preso em flagrante, ou acho que ele foi preventivamente, mas em flagrante ele também estaria, porque cada dia que ele priva a liberdade dela, o crime está consumando, mano. Então, na hora do juiz fazer a dosimetria da pena, ele vai colocar todo esse lapso temporal, né, e aí, na fixação, eu não vou falar assim, a nossa audiência, né, termos técnicos, mas ele leva isso em consideração da duração do crime. E é importante dizer que, só para falar, como eu disse, Marinho, ele pode ter pena até maior que 30, tá? Na soma das penas. Por quê? Porque só o estupro de vulnerável, a pena começa com 8. Perfeito. Né? Eu queria falar 2 coisas rapidamente. Não é um fenômeno isolado essa questão da violência contra a mulher. Ouvindo esse caso aqui, me lembrou muito o caso, aquele que aconteceu na França, que a mulher era estuprada, ela sofria violência sexual do marido, que chocou o mundo inteiro. Então, muitas vezes, o que é absurdo ver que pessoas da nossa confiança, do nosso convívio, são as que podem perpetrar esse tipo de absurdo com as mulheres que são vítimas. Nesse caso, sempre, infelizmente, é revoltante e nojento. Lembrando que os dados são esses. Pelo anuário de 2024, 85% dos crimes sexuais contra mulheres são conhecidos ou familiares. Boa, exatamente. A pancada foi se complementando aqui, mas a indignação eu sei que é a sua também, porque, enfim, é um filme de terror da vida real, no Brasil real, em pleno setembro de 2025. Então, se isso não for um alerta para as nossas autoridades acordarem, e porque realmente o que deve ter de casos parecidos aí em curso nesse exato momento nos rincões desse Brasil não está escrito nas sombras da nossa sociedade. É difícil só de pensar por um segundo nisso, mas de qualquer forma está aqui o nosso papel de informar e também convocar as autoridades a realmente punirem exemplarmente esse monstro que estava rondando entre nós. De qualquer forma, 11 horas e 26 minutos.